Olá, seja bem-vindo. Você está no canal Seu Professor de História. Eu sou o professor Isaac Herder e hoje nós vamos dar continuidade aí à história da África. Hoje a gente vai falar do reino de Aksum. Eu acredito que você não conhece esse reino, então se liga no vídeo aí, se liga no conteúdo para você ficar sabendo aí mais informações sobre os Aksunitas, os etíopes, né, os antepassados dos etíopes. Pois bem, vamos lá, né? Hoje nós vamos falar de um segundo reino africano. Nós falamos no último vídeo aí sobre reinos africanos, o primeiro, né, que a gente tratou aqui no canal, nós falamos sobre o reino de Kush. E no finalzinho do reino de Kush nós falamos que o reino de Kush foi dominado pelos Aksunitas, pelo reino de Aksum, né? E a gente vai conhecer esse povo hoje, tá? Pois bem, vamos nessa, né? Vamos lá. A primeira informação que eu acho importante, né, a gente falar é que o reino Aksunita, né, o Aksumita, ele se baseou, né, a estrutura dele, o poder ali vinha basicamente da região que hoje corresponde à Etiópia, tá? Etiópia, Eritreia, e alguns historiadores atribuem a origem desse reino a uma antiguidade, né, ao reino de Sabá, ou o reino de Shiba, né, que é um reino que teria tido início na Península Arábica, né, não era um reino africano originalmente, mas esse reino ele dominava não só a região aqui do Iêmen, né, mas também uma vasta região ali, onde hoje é a Etiópia, né, na África também. Então, a Etiópia, Eritreia e tudo mais. Então, era um reino que tinha uma origem, né, na antiguidade, num reino árabe, né, num reino que vinha de onde hoje é o Iêmen, né? A rainha de Sabá, ela teria vivido, né? Algumas pessoas contestam, né, que ela realmente tem existido, né? Alguns historiadores não acreditam, mas existe toda uma tradição e essa tradição está presente no reino de Aksum, no reino Aksunita. Beleza? Então isso é muito importante depois, conforme eu for passando aqui, explicando para vocês, vocês vão entender isso melhor. Joia? Aqui está mostrando a extensão máxima, né? O reino de Aksum, ele conquista um território ali, né? Do reino de Kush, não todo o território, tá? Kush vai ser derrotado por esses caras e eles vão se apropriar ali do território de Kush, tornando ainda maior o Império Aksunita, beleza? Aqui a gente tem algumas imagens, né, de coroas de reis e rainhas do reino de Aksum, tá? É bem interessante isso. E aqui a gente tem, né, talvez a extensão, de novo, a extensão máxima, e a gente pode perceber também que uma parte, né, o reino de Aksum, ele não se limitava à África, né? Aqui a extensão é até um pouco maior e mostra também aqui as rotas de comércio que estabeleciam um comércio aqui com a região da Núbia, Kush, Egito, né, toda a Península Arábica e também indo, né, em direção ali à região mais no interior da África. Então era um reino que mantinha ali relações comerciais com outros povos, beleza? Então assim, era um povo comerciante muito rico, muito ligado aí às relações comerciais, comércio de longa distância e tudo mais. Além, né, de fazer comércio também, aqui está mostrando, ó, com Índia, China, outros países, outras regiões aí do Oriente. Joia? Então, né? Então vamos falar um pouquinho mais, né? Em relação aí à sua influência, né? A gente percebe-se que a influência do reino de Aksum estendia sobre vários territórios ao redor de suas terras iniciais, né? Debruçando-se aí, incorporando, né, parte aí do território do Império ou do reino Kush, né? E também o oeste da Península Arábica, o que hoje, tá, galera, é o Iêmen, beleza? Mantendo exclusivo controle em várias áreas do Mar Vermelho. Isso é uma característica importante, né? O reino de Aksum, assim como o reino de Sabá, ele exercia um controle muito grande sobre a região ali, as margens do Mar Vermelho, que era uma porta de entrada, né, para a África, uma porta de entrada também para a Europa, né, e de produtos que vinham ali da Índia, da China e de outras áreas da Ásia. Então, a navegação ela facilitava um pouco a vida, né, para que esses produtos chegassem até a África e depois até a Europa. E, obviamente, o reino de Aksum ele se transformava ali num lugar essencialmente importante por isso.
beleza? Então, o Mar Vermelho ele tinha uma ligação muito grande, muito importante, de relativa importância comercial com o reino de Aksum. As culturas que habitavam, né, a atual Etiópia, a Etiópia é o país que vem, tá, galera, dessa origem axunita, tá? Ou também dessa origem do reino de Sabá, beleza? Da rainha de Sabá, né? Famosa, aparece lá na Bíblia, no Antigo Testamento. A rainha de Sabá é descrita lá como a rainha do sul, né? Que ocuparia lá a região lá da Península Arábica. Mas como eu estou dizendo para vocês aqui, da mesma maneira, esse controle sobre o Mar Vermelho, e isso se estendia também para a região da Etiópia. E aí se estendia também para a África, por isso um reino africano. Essa relação, ela também, né, ela está ligada com a Etiópia. Os etíopes, né, eles têm essa referência histórica, né, essa referência de uma origem que remonta a rainha de Sabá, que remonta o reino de Aksum, beleza? E vocês vão perceber que a religião tem muita relação com isso. A gente vai chegar aí. Foram essencialmente prósperos, porque é uma sociedade essencialmente comercial, né, mercantilista, tá? Apesar de serem é uma sociedade pouco conhecida, tá? Mas sabe-se que existiam desde o século X a.C., beleza? Então, é uma sociedade antiga. Falta-se ainda muito estudo em relação a eles, mas já existem pessoas que se debruçam aí sobre a história, né, do reino de Sabá ou do reino de Shiba, né? E essas pessoas que estudam sobre esse reino ainda existem muitas dificuldades, porque muito do que se tem são elementos de tradição religiosa e tudo mais. Não estou dizendo que isso não seja histórico, tá, galera? Mas eu estou dizendo que isso dificulta um pouco no sentido de historiadores, né, de arqueólogos, datarem e dizerem essencialmente, não, esse reino existiu nessa época e fazia relações comerciais. Porque a tradição, né, religiosa, as narrativas religiosas, em alguns momentos, elas são muito, muito duvidosas, né? A gente não tem muito como comprovar elas no sentido mais científico. Isso causa alguns problemas. Ao mesmo tempo que elas também, às vezes, indicam, né, onde a gente vai encontrar ali uma civilização, onde a gente vai encontrar coisas importantes. Então, a gente tem aqui um ponto de interrogação, né, se esse reino ele realmente existiu e como é que ele funcionava. Mas tudo bem, tá? Desenvolveram um governo sofisticado, né, que tinha longas redes diplomáticas, eles eram mercantilistas, eles eram comerciantes por excelência e comércio de longa distância, né, então isso já acontecia na antiguidade. Praticavam comércio e seus domínios serviam como ponto estratégico de passagem, né, dos mais lucrativos mercados da antiguidade, o Oriente Próximo e as regiões da atual Índia, e isso podia chegar até a China, né? Alguns produtos vinham da China, chegavam até a Índia, e da Índia eram levados para, por exemplo, o reino de Aksum, beleza? Aqui a gente tem algumas construções aksunitas, tá? É bem legal porque são construções muito sólidas, né? Castelos, lembram os castelos europeus aí, eu acho muito bacana isso, e são construções muito antigas, né? São construções muito bonitas, assim, essencialmente bonitas, tá? Aqui uma outra foto do mesmo castelo, só muda o ângulo, tá? Dessa construção, que é bem legal. Aqui a gente tem uma igreja, né? Os aksunitas, eles vão, depois eu vou falar com vocês sobre isso, havia ali a presença, né, de pessoas que eram judias, né? Isso também comprova um pouco essa relação do reino de Sabá, ou reino de Shiba, com os hebreus na antiguidade, né? Porque a rainha teria visitado Salomão para conhecer lá. A narrativa bíblica, né, do Antigo Testamento é um pouco isso, que a rainha de Sabá teria ido até a Palestina, né, até os hebreus, e para conhecer o rei hebreu, né, o rei judeu, que era Salomão, que era o homem mais sábio do mundo e tudo mais. E segundo a tradição, aí agora eu já estou falando da tradição etíope, né, a rainha de Sabá teria tido um filho com Salomão, e esse filho, exatamente esse filho, ele seria aí o herdeiro, né, dessa tradição, e a própria família real descendia dessa união entre a rainha de Sabá e o rei Salomão, né? Então,
teríamos aí uma linhagem real, né? Uma linhagem de sangue nobre e tudo mais. E aí a gente tem algumas pessoas que lá na antiguidade eram judeus, né? Então você tem a presença de judeus na Etiópia, mas também a Etiópia depois ela vai se converter oficialmente, né? O Império Aksunita ele vai se converter aí ao cristianismo numa época muito recuada, tá, galera? O cristianismo ele chega na Etiópia muito na antiguidade e ele vai se desenvolver ali com muita força. Depois a gente vai falar um pouquinho mais do que isso. E segundo a tradição, né, dos Aksunitas, é o que eu acabei de dizer aí. E mais, tá, galera? Olha que coisa bacana, né? Lógico que a tradição é uma curiosidade e eu acho legal trazer as curiosidades para vocês. E essa eu acho que você não sabia, tá? Que talvez, né? Ou segundo a tradição, segundo eles, tá lá. Mas e talvez alguns arqueólogos eles acreditam que isso possa ser verdade, tá, gente? Porque há todo um mistério para você entrar na igreja, conhecer a arca, tal. E alguns arqueólogos eles acham que sim. O que está lá nessa igreja na Etiópia é de fato a Arca da Aliança, tá? E que ela foi dada de presente pelo Salomão para a rainha de Sabá, né? Então, daí a importância da rainha de Sabá para Salomão também. Isso é bem legal, né? Mostra como é que essas relações culturais, religiosas, elas ultrapassam muito os limites físicos, os limites geográficos, beleza? Aqui repatriação dos obeliscos aksunitas, né? A Etiópia, né, a região que abrigou, né, o Império Aksunita, ela foi invadida na década de 30, né, 1930, ela foi invadida pelos italianos e muitas propriedades, patrimônios, né, da Etiópia, patrimônios históricos, culturais da Etiópia, por exemplo, esses obeliscos que são do Império Aksunita, eles foram roubados, né, pelos fascistas e levados para a Itália. Depois de um longo processo ali, processos que levaram anos, né, a Etiópia conseguiu de volta o seu patrimônio material, o seu patrimônio cultural ali, e aí esses obeliscos eles voltaram para a Etiópia e agora eles estão lá colocados novamente tal, em locais em que eles podem ser conhecidos e tudo mais. Eu não coloquei aqui algumas fotos, mas basicamente a Itália fez uma bagunça, né, no patrimônio histórico, cultural da Etiópia, né? Porque vários desses obeliscos, quando eles tentaram tirar e levar isso para a Itália, eles foram destruídos, né? Então tem lá na Etiópia vários desses monumentos que estão no chão, todo quebrado. Isso é um bloco de pedra, tá, gente? Esse obelisco ele foi feito um bloco maciço de pedra, e aí esse negócio caía, quebrava, e aí esse patrimônio se perdeu. Então os fascistas eles fizeram uma verdadeira bagunça na Etiópia, né? Um processo de colonização, e foi um momento em que a Etiópia foi colonizada. A Etiópia resistiu à colonização, a todo o processo de neocolonialismo ali no século XIX, e só foi, né, invadida e colonizada efetivamente pelos fascistas em 1930, na década de 1930, beleza? Aqui tem algumas construções etíopes que eu acho, aksunitas, né, que eu acho muito legal, que eles usavam pedra, madeira e um tipo de argamassa ali para juntar. Tem uma imagem, essa imagem mais próxima, né, ajuda a perceber como é que funcionava, beleza? Outras construções aksunitas que são bem interessantes, né? Construções feitas com blocos de pedra, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essas construções, ok? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essas construções, e aqui, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do comércio, né? As cidades portuárias que estavam no litoral, na costa, né, do Mar Vermelho ali, Adulis, Matara e na atual Eritreia. Eu já tinha dito para vocês que a Etiópia e a Eritreia faziam parte do Império Aksunita, eram essencialmente cosmopolitas, né? Ou seja, ali você tinha culturas mais variadas, né? Você tinha presença de judeus, de muçulmanos, presença de budistas, de pessoas de tudo quanto é canto do mundo, né? Que iam até ali para poder comprar e vender produtos. Então o reino de Aksum ele se torna um lugar extremamente importante comercialmente falando, tá? E aí a gente tem uma população que acaba incorporando elementos culturais de vários outros povos. Então, religião diferente, hábitos alimentares, hábitos de vestimentas e tudo mais, tá? E também, né, uma diversidade étnica, né? Então você tinha ali
povos de todas as cores, né? Povos de todos os tipos e de todas as regiões do planeta. Não de todas, né? A América não tinha, mas pelo menos asiáticos, africanos, europeus e, né, já é gente pra caramba. O Império tornou-se efetivamente opulento e rico, né? Porque ele chegavam produtos ali de tudo quanto é canto, né? E óbvio, né? Era uma região de fluxo e troca cultural e também econômica, né? Um entreposto comercial de grande importância, tá? E além disso, né, os axunitas também eram produtores de alimentos agrícolas, né, e eram criadores de carneiros, camelos e bois, né, e gado, né, e aí você tem produção de carne, produção de lã para tecido. Era uma região muito rica, né, mesmo, tá? Lembrando, né, que os axunitas se incorporaram à região que fazia parte do reino de Kush, e ali é uma região essencialmente, também já era uma região que fazia comércio com o interior da África, então isso já era importante comercialmente, mas também era uma região na qual você tinha uma importância agrícola, né? Porque a gente está falando das margens do segundo maior rio do mundo, que é o Rio Nilo. Então a gente está falando de produção agrícola de alto nível, né? É mais ou menos isso. O rei era chamado Ezana e teria, ainda no século IV, né, depois de Cristo, né, adotado o cristianismo como religião oficial do império. Beleza? Lá desenvolveu-se o cristianismo maroíta. Beleza, galera? Não eram cristãos católicos apostólicos romanos, tá? Ou cristãos ortodoxos. Pensando aí, né, na grande cisma que iria acontecer muito depois ainda. Então, esse é um cristianismo muito antigo mesmo, tá? A gente poderia dizer que, de certa maneira, que é um cristianismo que surge quase que na mesma época que o cristianismo, o cristianismo católico apostólico, tá? É realmente muito antigo, tá? O século IV, se a gente for pensar aí, é mais ou menos o período que Roma está em decadência. Então, o cristianismo romano, ele ainda estava se desenvolvendo, né? A gente tem lá, já existiu o cristianismo e tudo mais, mas ele não havia se consolidado como uma instituição e tudo mais, beleza? E aqui a gente já tem o cristianismo maroíta como um dos primeiros, né, cristianismos aí tomados como cristianismo estatal, religião oficial do Estado, né? Isso acontece lá e é bem interessante. E é bem curioso, tá? Eu acho muito, esteticamente falando, muito bonito isso. Eu vou mostrar para vocês. Eles desenvolveram uma língua própria, tá, galera? Com alfabeto, escrita, tá? É uma língua, né, ge'ez, que ainda hoje é falada e escrita na região, tá? Então, o reino axunita, ele tem essa característica importante de criação de um conjunto, de uma língua, né, de uma escrita, né, de uma língua e uma linguagem, né? Então você tem essas duas construções muito complexas ali, e sobretudo depois do século IV, tá? Com a ascensão do islamismo e a expansão, né, de sua influência sobre as áreas do Império de Aksum, esse foi pouco a pouco perdendo importância. Contudo, muitas heranças foram deixadas, né, por essa cultura e que ainda assombra, né, os atuais etíopes aí. Então, os axunitas, eles ainda têm muita importância, né, nesse sentido. Aqui uma igreja axunita é uma igreja que foi construída, né, entalhada na rocha, tá, gente? É muito legal, assim. Você tem outras imagens aqui, eu vou mostrando, ó. É como se você cortasse na rocha, né, e fosse entalhando a igreja, né? Então, aqui tem a imagem de cima, né? A gente vê a rocha, o maciço da rocha completo. E aqui, ó, também dá para ver o buraco, né, que eles fizeram na rocha e foram literalmente entalhando a igreja toda, né? É muito legal. E aqui outras construções axunitas, que são hoje, né, evidentemente, são pontos turísticos, mas ainda servem, né, aos cristãos que ainda vivem lá na região e têm suas práticas religiosas e tudo mais. Beleza? Aqui são representações, né, da família imperial, né, da família real axunita, tá? Aqui a gente tem a escrita deles, né, que é bem legal, bem exótica, né, a escrita, né, são caracteres assim muito diferentes, né, do que tudo que eu, pelo menos tudo que eu conhecia, né. Aqui tem um exemplar, folhas, né, de um exemplar de uma Bíblia axunita,
uma Bíblia maroíta, né? Mas a religião oficial do Império Axunita. A gente pode perceber aqui os caracteres onde eu estou indicando com a mãozinha, tá? E aqui a gente tem, ó, Nossa Senhora, né? O Menino Jesus, São Jorge, né? Matando o dragão, tal, bem interessante. E aqui, né? Mais 2 páginas da Bíblia Axunita, né? E os caracteres aqui da língua deles de novo, né? Que é um negócio bem interessante, bem curioso, né? Aqui a gente tem representações também. Representações não, gente. Perdão. Uma fotografia de uma cerimônia religiosa, né? São cristãos maroítas aí. E aqui, né? Por último, para a gente terminar, o interior de uma igreja maroíta, né? A gente pode perceber aqui a cena da crucificação, né? Várias pinturas com temas religiosos. E um dos aspectos mais interessantes é que as figuras, né? Os personagens bíblicos, os personagens cristãos aí, eles sempre são retratados com o cabelo crespo, com a cor de pele mais morena, identificando essencialmente aí os próprios maroítas, né? Os próprios axunitas, tá? Galera, isso é o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito quem ficou até o final do vídeo. Muitíssimo obrigado, valeu, tamo junto, né? Se gostou do conteúdo, não esquece aí de dar um like, de deixar o seu like. Compartilhe o vídeo aí com quem você acha que esse vídeo vai ser útil, né? Então, se você sabe de alguém que está estudando, se preparando aí, né? Tá aproveitando a quarentena para estudar, manda o link lá para a pessoa poder também ter acesso a esse conteúdo, a esse material, tá? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Grande abraço e até mais. Valeu, brigadão!